Olá, queridos amigos, satisfação em estar com vocês mais uma vez. Voltamos aí para o nosso culto, convidando você a se aproximar de Deus, nosso Pai Celestial. Hoje sobre o tema protagonistas da fé. Pensar um pouquinho sobre esse protagonismo a que somos convidados e desafiados pela lei de Deus e pelo Evangelho. Conteúdo bíblico que nós temos aí constantemente a nos chamar às ações, aos comprometimentos, e, enfim, fazemos parte desse grande povo de uma forma ativa, viva e dinâmica. Esse é o tema da nossa reflexão do dia de hoje, através dos textos bíblicos que nos são apontados nesse dia. Então, que Deus abençoe para você esse momento, e eu convido você a nós irmos aí diante do altar do Senhor, buscando a presença dEle, e também diante dEle fazendo a nossa confissão de pecados e pedindo o perdão para todos nós. Vamos então comigo até o altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e amado Pai Celestial, mais uma vez estamos na Tua presença nesse dia de culto, trazendo a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro por todos os pecados cometidos por pensamentos, palavras e atitudes. Pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu perdão, pedimos o Teu acolhimento, pedimos que sejas paciente conosco e não consideres todos os nossos pecados, mas sim o Teu grande amor. E neste amor possas perdoar todos nós, através da morte e ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Pedimos também que nos ajude a compartilhar o perdão que nós recebemos de Ti. Concede-nos também o poder do Espírito Santo para que possamos corrigir a nossa vida, vivendo de acordo com a Tua santa vontade. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Quando nós estamos arrependidos de todos os nossos pecados, nós confiamos no Senhor e Salvador Jesus Cristo e nós temos o sincero e firme propósito de andar na presença do Senhor, todos os nossos pecados são perdoados, e é esse pecado que eu anuncio a você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, perdoados estão todos os teus pecados. Amém. Nós seguimos agora com a leitura da Palavra de Deus, a primeira parte da leitura, que é do livro de Salmos, seguindo então com essa leitura nesse momento. O salmo que nós temos é o salmo número 26, que tem por título Oração de uma pessoa inocente. É um salmo de Davi, que diz assim: Ó Senhor Deus, declara que estou inocente, pois faço o que é certo e confio inteiramente em Ti. Examina-me e põe-me à prova, ó Senhor. Julga os meus desejos e os meus pensamentos, pois o Teu amor me guia e a Tua verdade sempre me orienta. Eu não ando na companhia de gente falsa e não vivo com hipócritas. Não me ajunto com os perversos e não ando com os maus. Ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que estou inocente. Ando em volta do Teu altar, junto com os que Te adoram, cantando um hino de gratidão e falando das Tuas obras maravilhosas. Ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives, o lugar onde está presente a Tua glória. Não me destruas junto com os que não querem saber de Ti. Livra-me do castigo que recebem os assassinos, aqueles que vivem fazendo o mal e que estão sempre prontos para receber suborno. Eu, porém, faço o que é certo. Tem compaixão de mim e salva-me. Estou livre de todos os perigos. Nas reuniões de adoração eu louvarei a Deus, o Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor.
Leitura do Antigo Testamento para este momento nós encontramos no profeta Jeremias, no capítulo 15, versículo 15 até 21, onde nós lemos o seguinte: Então eu respondi: Ó Senhor, Tu és que sabes, lembra de mim e ajuda-me. Vinga-me daqueles que me perseguem. Não tenhas paciência com os meus inimigos, para que eles não me matem. Lembra que é por causa de ti que eles me insultam. Tu falaste comigo e eu prestei atenção em cada palavra. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Não tenho gasto o meu tempo rindo e gozando a vida junto com outras pessoas. Por causa do trabalho pesado que me deste, fiquei sozinho e muito indignado. Por que continuo a sofrer? Por que as minhas feridas doem sem parar? Por que elas não saram? Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? O Senhor respondeu: Se você voltar, eu o receberei de volta, e você será meu servo de novo. Se você disser coisas que se aproveitem e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. Farei com que você seja para este povo como um forte muro de bronze. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, pois eu estarei com você para protegê-lo e salvá-lo. Eu o livrarei das mãos dos perversos e o libertarei do poder dos violentos. Eu, o Senhor, falei. Essa é a palavra do Antigo Testamento. A ti, Senhor, cantar queremos, porquanto não há nenhum outro Deus. A ti louvores renderemos, por teu poder que tu nos dás dos céus. Aceita nossa adoração, Senhor, por Jesus Cristo, nosso mediador. Ó Deus, atrai-nos ao teu Filho, e por teu Filho nos retorna a ti. Nos ilumine o excelso brilho de teu Espírito na treva aqui, deixando-nos a tua paz provar e tua imensa graça celebrar. Com profundíssimos gemidos perante ti por nós irá rogar. Por ele fomos convertidos, e ao nosso espírito vem confirmar que somos filhos teu celeste Pai. Seu santo nome, ó crentes, invocai. Brotando sempre ardente prece, por seu poder de nosso coração. Teu coração se compadece de nós, ó Deus, eterna salvação. Jamais, jamais tu poderás negar a súplica de quem a ti clamar.
Em Romanos capítulo 12, versículo 9 até o versículo 21, nós encontramos o texto da epístola de hoje, palavra de Deus, que diz assim: que o amor de vocês não seja fingido, odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes e que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei e eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Esse é o texto de Romanos para hoje. Descanses nunca, crente, eis o diabo a te cercar. Contra o seu poder ingente, continua a batalhar. Por Jesus encorajado, só com Ele vencerás. Quando sucumbirás. Muitos são os sedutores que procuram te abater. Com agrados traidores, não lhes vás obedecer. Marcha sempre vigilante através do escuro val, levantando teu semblante para a glória perene. Seja teu divino guia, o bondoso Salvador, teu caminho alumia, aliviando a tua dor. Se fiel até a morte, pois Jesus por ti morreu e te faz bastante forte para o bom combate teu. Muitos são os vencedores, cujo exemplo seguirás, em demanda de esplendores que no céu desfrutarás, escudado na esperança de alcançares pela fé tua bem-aventurança firme
A palavra do Evangelho de hoje nós encontramos em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21, que diz o seguinte: Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: Eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os meus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida, ou melhor, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida eterna? Pois não haverá nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. Esta é a palavra do Evangelho. Agora nós seguimos na confissão da nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vivo em negra escuridão, ó meu Salvador querido, e meu débil coração anda sempre tão ferido, os ataques do agressor causam ânsias e terror. Quantas vezes prometi evitar algum pecado, mas bem logo cometi, mesmo contra o teu mandado. Oh, perdoa, meu Jesus, que me desviei da cruz. Quero sempre retornar ao teu seio tão amigo, onde mais hei de encontrar outro tão seguro abrigo. Tu somente, ó meu pastor, és meu guia e protetor. Só assim vejo um clarão nestas angustiantes trevas de pecado e de aflição. Ao supremo bem me levas, meu querido Salvador. Só contigo há tanto amor. Quando o diabo vem trazer a minha alma mil agressões,
Muito bem, meus amigos e amigas, então vamos aí abrir os textos desse dia. Protagonistas da fé, esse é o nosso tema. E aí, o que é um protagonista afinal? A gente, por definição de dicionários, a gente vai encontrar que protagonista é uma figura central de um determinado enredo, de uma história, de algo que está acontecendo. Aquele personagem central é chamado de protagonista. Aquele que segue e que realiza os objetivos que estão propostos dentro daquele tipo de trabalho que está sendo executado, ou de uma história que está sendo contada. Protagonista também é aquele que tem consciência, é apontado para aquele que tem consciência do seu poder de decisão e se vê como responsável pelas suas decisões e pelas suas escolhas. Isso também podemos chamar de protagonista. O protagonismo não é algo que a gente tenha pronto, que a gente nasça com ele. É algo que a gente aprende, é algo que a gente desenvolve. Protagonismo é uma ação aprendida, que a gente vai se inspirando em outras pessoas também e vai construindo essa ideia. Também tem o contrário do protagonista, que é o antagonista. Aquele que está na contramão, que é chamado normalmente aquele que se opõe. É chamado de vilão, muitas vezes, na história. Esse é o antagonista, né? E aí a pergunta que vem para a gente, diante desses textos que a gente leu hoje, tipo assim, o que você acha que você é com mais ênfase, com mais frequência ou de forma mais corriqueira? Você está mais para protagonista ou está mais para antagonista? Qual dos dois papéis você acha que você vive? Você consegue pensar num e eliminar o outro? Consegue perceber que você é só um ou só outro? Ou isso é uma coisa que se mistura dentro da tua realidade? Quais dos dois papéis você vive com mais frequência? Essa é uma boa pergunta para a gente refletir aí a partir do que a gente vai conversar hoje. Bueno, vamos pensar sobre a natureza humana. Qual é a nossa natureza humana? Por natureza somos todos antagonistas. Nascemos inimigos de Deus. Como diz lá nos textos, cego, morto e inimigo de Deus. Nascemos antagonistas. No batismo, ou no dia da nossa conversão, por ação do Espírito Santo, nós somos chamados ao protagonismo. Somos transformados em protagonistas. Então, aí começa a nossa ação de filhos de Deus, como protagonistas, pelo poder do Espírito Santo, porque naturalmente nós não somos. Os nossos textos de hoje, eles falam sobre protagonismos, ou seja, essa habilidade, ou essa capacidade, ou esse dom, ou essa virtude que o Espírito Santo instala em nós e nos capacita para respondermos de forma consciente e de forma responsável a tudo aquilo que nós chamamos de vida de fé, de vida cristã. Aí vamos olhar primeiro o Salmo, que é o primeiro texto que a gente leu hoje, o Salmo número 26, em que o salmista, Davi, o salmista aqui, ele se coloca diante dessa condição, pedindo para Deus, examina-me, ou então faz uma CPI das minhas ações para ver o que estou sendo. Examina-me. Julga os meus desejos, julga os meus pensamentos e procura agora, através do teu amor, me guiar. A que a tua vontade me oriente, que a tua verdade, que a tua palavra me oriente, para que eu seja um protagonista. Olha para mim, vê quem eu sou e trabalha a meu favor dentro de mim. Hoje nós diríamos então, pelo poder do Espírito Santo, trabalha dentro de mim as habilidades que possam me tornar um protagonista da fé. Esse é o pedido lá de Davi. E aí, será que nós também teríamos segurança de falar assim com Deus? Pedir para Deus, vem cá e examina, vem cá e olha a minha vida, passa um pente fino aí na minha vida, para ver o que eu estou sendo. Quero que você diga o que eu estou sendo, né? Desejos, pensamentos, atitudes, decisões, escolhas. Quero que você me passe aí no pente fino dos teus critérios divinos. Me examina. Será? E então, por onde temos transitado? Por onde temos conduzido nossos desejos? Nossos pensamentos têm trazido o quê? Como será que nós seríamos qualificados por Deus
Se Ele viesse então e passasse o pente fino na nossa vida, de tudo aquilo que só Ele é capaz de saber, que ninguém, nem mesmo o nosso parceiro mais íntimo é capaz de saber, mas que nós sabemos, e Deus poder descobrir, como será que a gente seria qualificado? Aprovado ou não? Qual seria a tua nota diante de Deus, lá na ciência de Deus, no poder de Deus, e saber o que de fato passa na sua mente, na sua cabeça? Qual seria a sua nota? Veja, olha que interessante, em termos de protagonismos de fé, como que o salmista ele vai falando. Ele diz assim, ó: eu não ando com gente falsa. Versículo 4. Eu não vivo com hipócritas. Está dentro do versículo 4 ainda. Pulando para o 5, eu não me ajunto com perversos. Eu não ando com gente do mal. Versículo 6. Eu ando em volta do teu altar junto com todos aqueles que te adoram. Chamaríamos isso talvez de culto hoje. Versículo 8. Eu amo a tua casa. Eu faço questão de estar sempre lá. Faço o que é certo e estou sempre nas reuniões de adoração. Isso sou eu. Esses são os meus protagonismos de fé. É Davi falando aqui. Então, ele tem um portfólio de protagonismos que ele exerce e ele fala com propriedade sobre esses protagonismos dele e exerce e assume esses protagonismos. Ele não se esconde, ele não se envergonha de ser um protagonista. Quantas dessas coisas nós também temos feito? Até que ponto nós conseguimos perceber que essa fala é uma fala inspiradora para que nós também possamos refletir sobre se estamos ou não fazendo esse tipo de ação, se estamos sendo assim também protagonistas. E quais são ou quais seriam os nossos protagonismos além destes que Davi acabou de enumerar para nós aqui no salmo que nós lemos há pouco? Somos protagonistas? Sim? Quantas dessas coisas são importantes para nós? Quantas delas nós adotamos no nosso jeito de ser, pensar e agir? Pelo nosso protagonismo, nós podemos permanecer em pé ou cair. Sendo protagonistas, permanecemos em pé na presença do Senhor. Sendo antagonistas, podemos cair da fé. O que é o chamado que nós temos nos textos de hoje é no sentido de nós assumirmos uma identidade de fé diante do Senhor, de sermos consequentes em nossas ações, em nossas palavras, em nosso jeito de ser e agir. Não cabe aqui falar de um jeito e fazer de outro. Não cabe aqui viver de forma dissimulada. Não cabe aqui viver de forma traiçoeira. Não cabe aqui viver de vida infiel. O que Deus quer de nós é fidelidade. Isso é o protagonismo da nossa fé. Quando nós olhamos Jeremias, que é o segundo texto que a gente leu do Antigo Testamento, nós vamos ver Jeremias falando assim com Deus: tu falaste comigo e eu ouvi, prestei atenção em cada palavra. Protagonismo. As tuas palavras enchem o meu coração de alegria e felicidade. Esse é o meu protagonismo. A tua palavra chega a mim, eu me envolvo com ela e eu reajo a esta palavra. Ela não fico indiferente diante dessa palavra. Porém, o Jeremias, ele tem um momento de crise também, que seria os seus antagonismos. No mesmo texto, um pouquinho adiante ali, ele diz: por que eu continuo a sofrer? Está discutindo com Deus? Pergunta: por que as minhas feridas doem sem parar? Eu não aguento mais isso. Por que elas não saram? Por que você não faz alguma coisa para mim? Será que o teu povo, será que eu não posso confiar em ti? Tu me deixas sofrendo do jeito que eu estou? Será que és como um riacho que seca no verão? Eu vou e não tenho mais, você não tem nada para me oferecer? Essa é um bate-boca que Jeremias está fazendo com Deus aí. Está discutindo, está enfrentando Deus. Está mostrando as suas inconformidades. Mesmo se por um lado ele é um excelente protagonista de fé, por outro lado ele vive as suas contradições também. E se vê como de repente um antagonista, querendo conversar com Deus, querendo
discutir com Deus, querendo enfrentar Deus dessa forma como ele está enfrentando aqui. Natural isso, natural, crise de identidade de Jeremias. Protagonismo em crise agora. É uma situação diferente. Nós também passamos por essas situações, também passamos por esse tipo de ondas, também passamos por esse tipo de exposição. Altos e baixos fazem parte da vida de todos nós. Nem sempre a gente está para fazer o melhor papel. Muitas vezes a gente está na revolta. Nem sempre a gente está feliz com tudo que está acontecendo. Muitas vezes a gente está na rejeição de tudo aquilo que está acontecendo. Nem sempre nós louvamos e bendizemos. Por vezes nós maldizemos e amaldiçoamos. E assim é a nossa vida. É de altos e baixos. Esmorecemos diante das dificuldades. Vacilamos muitas vezes na fé. Recaímos aos antagonismos. Caímos em tentações. Nos deixamos seduzir pelo mal. Ainda estamos sendo olhados pelo Senhor. Mesmo nessas condições. Deus escutou Jeremias falando, Deus acolheu a revolta de Jeremias, Deus atendeu ao chamado de Jeremias, deixou com que ele desabafasse, e aí Deus fala com ele agora, com o antagonismo e com a antagonia de Jeremias. Se você voltar, eu o receberei de volta. Deus percebe que o Jeremias tinha ido para outra direção. Jeremias estava lá se distanciando desse Deus. E Deus diz assim, me volta porque eu vou te receber. Farei com que você seja forte de novo, lá no versículo 20. Forte como um muro de bronze. Você não será derrotado. Eu estarei com você. Eu o protegerei e salvarei. E no versículo 21, eu o livrarei dos perversos e eu o libertarei dos violentos. Então perceba que mesmo quando nós não conseguimos viver de uma forma satisfatória o protagonismo da melhor forma possível, ainda assim não somos rejeitados porque Deus é paciente. Isso chama-se perdão dos pecados. É o que Deus oferece. Mas é importante que a gente tenha consciência, sim, de que nós somos antagonistas muitas vezes. E é somente no momento em que nós reconhecemos o nosso antagonismo e que nós falamos das coisas que sentimos e que nós denunciamos as coisas, exemplo do que Jeremias fez, somente nessas condições de confissão, arrependimento e reconhecimento de culpa é que nós seremos acolhidos pelo nosso Deus e Pai Celeste. O bom é que fôssemos sempre protagonistas, porém não é o que acontece conosco. Tantas vezes nós somos antagonistas. Nosso protagonismo de fé, ele nos protege diante de Deus. Quando assumimos a nossa fé, nós ficamos protegidos pelo Senhor, mas nem sempre conseguimos permanecer nessa postura. No antagonismo, nós ficamos sozinhos. No protagonismo, nós ficamos amparados pelo Senhor. Mas mesmo que nós procuremos, muitas vezes, os caminhos antagônicos de pecado, de maldade e de perdição, ainda assim há um olhar de Deus para cada um de nós. Lá no meio do antagonismo, nós ficamos sozinhos. Mas quando desejamos voltar para nos tornarmos novamente protagonistas, aí temos o chamado de Deus. Veja que interessante lá no Evangelho de Mateus, que a gente leu, capítulo 16 hoje. Jesus e o protagonismo de Pedro, por exemplo. Vamos dar uma olhada nisso. A conversa que Jesus começa com os discípulos falando, agora eu vou lá para Jerusalém e eu vou ser preso, eu vou ser morto, eu vou ressuscitar, e o Pedro vai lá e tranca Jesus. Para de falar isso. Não vai acontecer isso. No ímpeto de Pedro, nós não vamos deixar isso acontecer. Nós estamos aqui para te proteger. Mas Jesus diz, não, eu preciso ir lá, eu preciso fazer isso. Essa atitude de Pedro de assumir esse protagonismo agora, deixa que eu tomo conta, estava equivocado, porque era um protagonismo errado que ele estava manifestando. Isto não vai acontecer, ele disse, como se dependesse dele, do poder dele. Ele perde noção do que Jesus Cristo é o Senhor e ele quer assumir o papel agora deste comando dessa história que está por acontecer. Impetuosidade, gano de proteção, vou defender você. Inclusive ele foi lá e pegou a espada e cortou a orelha do soldado no dia lá em que os soldados vieram prender Jesus. Passionalidade, impulsividade,
inconsequência, sem razão, descontrole do amor e da raiva. Tudo isso tomou conta de Pedro. E ele se torna agora um antagonista com tudo isso. Essa mistura de todos esses fluidos ruins e negativos não se misturam com a fé. E põe Pedro no lugar dele ser chamado de Satanás. Jesus Cristo chama ele assim. Arreda de mim, Satanás. Você está falando como o diabo, não está falando como filho de Deus. Não está pensando como Deus pensa. Está pensando como ser humano guiado pelo poder do diabo. Jesus repreende. Você é como uma pedra no meu caminho para me fazer tropeçar. Mas Jesus também orienta. No versículo 21. Esquece os seus próprios interesses pessoais e estejam prontos para morrer comigo. Esse é o sacrifício de vocês. É isso que eu espero de vocês. Esse é o protagonismo de vocês. Esquece essa impetuosidade toda e se coloca na condição agora de filho de Deus, debaixo da vontade de Deus, e deixa Deus ser Deus. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida e perder a sua própria salvação? Esse é o questionário de Jesus. E ele questiona eles. É melhor ter paz com Deus do que ter razão. Pedro estava cheio da razão, mas não era isso que era o interessante no momento. O que nós temos aí, o convite que Jesus faz aos discípulos? Assumam seus protagonismos de fé e rejeitem os antagonismos. E aí, o Paulo é brilhante nesse assunto, quando ele fala de protagonismo em Romanos capítulo 12, que é o texto da epístola que nós lemos hoje. E aqui eu vou tomar a liberdade de fazer uma leitura para vocês, porque tem muita coisa aqui que não pode ser deixada nada fora. O apóstolo Paulo ele vai dar uma lição de protagonismo. O que é um exemplo? Agora preste atenção nessa lista de todos esses itens que eu vou passar, que são os itens que estão lá dentro do texto de Romanos capítulo 12. Depois você pode pegar a tua Bíblia e ler lá de novo, mas preste atenção em qual deles você se identifica, ou quantos deles você acha que está identificado de protagonismos da fé. Amor sem fingimento. Começa lá no versículo 9, tá? Capítulo 12, versículo 9. Depois ele segue. Odeiem o mal e sigam o bem. Amem com amor de irmãos. Se esforcem para tratar a todos com respeito. Trabalhem com entusiasmo. Não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com alegria. Aguentem sofrimentos com paciência. Orem sempre. Repartam o que vocês têm. Peçam as bênçãos do Senhor. Alegrem-se e chorem com os que se alegram e com os que choram. Não sejam orgulhosos. Que sejam sempre aprovadas todas as suas ações. Façam todo o possível para viver em paz. Esta lista é riquíssima de exemplos de protagonismos de fé. É isso que Deus espera de cada um de nós e Paulo compreende muito bem e descreve essa lista para nos ajudar a encontrarmos um caminho de protagonismo de fé. Esses são os protagonismos que se tornam modelos de ação para todos nós. Transformam o mundo, criam entre nós um espaço bem nutritivo, de valores com significado, geram felicidade e bem-estar, atraem as bênçãos de Deus e preservam as finalidades a que fomos chamados e escolhidos. A nossa felicidade, a constituição de uma igreja viva e ativa, está baseada no protagonismo de cada um de nós. A igreja ela precisa ser constituída de protagonistas. E os antagonismos devem ser olhados com paciência, com perdão e devem ser orientados para que não sejam os mais importantes. Deus espera de cada um de nós protagonismos, verdadeiras consequências, mentes consequentes e conscientes de todas as nossas responsabilidades. Que você e eu possamos ser protagonistas da nossa fé e assim seremos aprovados pelo Senhor. Amém. Com
gratidão, Senhor, queremos ofertar. Está a teu dispor o que dignas te dar. Ó, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Muito bem, meus amigos, agora vamos aí aos aniversariantes e também às necessidades especiais e membros da comunidade. Vamos lá, dia 27 de agosto, levar o abraço para Maísa Ribeiro. Dia 28 de agosto, o Henrique. Dia 29 de agosto, a Silvia Ramires e o Luciano Santos Teixeira. E também o Walter Cassiano Fernandes. No dia 31 de agosto, Naira Gross de Jesus. E dia 1º de setembro, Rosane Ladvik. Esses são os aniversariantes que nós temos aí no nosso registro. A eles o nosso abraço e o desejo de que Deus esteja presente na sua caminhada, protegendo, abençoando e guiando a todos. Nesse momento também queremos lembrar aí o Sr. Ramires e a Dona Silvia. Queremos continuar orando também pela Eliane, a diretora da nossa escola, que se recupera também de uma cirurgia. Seguimos orando e agradecendo aí pela recuperação também do Vladimir, que agora já está em casa de novo, Vladimir Praz. Lembramos também a sogra da Vera, que permanece também aí em recuperação de uma cirurgia sofrida. Lembramos também a irmã da Noeli. Por essas pessoas nós queremos levar também uma prece a Deus, pedindo proteção, amor e bondade para cada um. Então convido vocês a nós irmos diante do altar do Senhor. Nosso Deus e Pai amado, obrigado por podermos estar aqui mais uma vez diante do Teu altar, fazendo a nossa oração, conversando contigo sobre nossas buscas, nossas ansiedades, nossos medos, nossas incertezas, também nossas alegrias. Junto com os aniversariantes, queremos compartilhar a alegria de ter completado mais um ano de vida. Pedimos a Deus que sejas amoroso e acolhedor na vida de cada um desses irmãos e irmãs que lembramos, e que, na Tua bondade e no Teu amor, permita a eles desfrutarem de Teu cuidado, paz, proteção, amor e bondade. Concede a eles felicidade, alegria e muitos anos de vida. Que a Tua paz alcance a cada um. Também, ó Deus, trazemos a Ti os nossos pedidos em relação aos nossos irmãos e irmãs que encontram-se em situação de saúde um pouco mais difícil. Pedimos que Tu amorosamente acolhas a cada um, proteja e abençoe. Permita que os Teus santos anjos estejam ao lado de cada leito, de cada momento, de cada situação desses irmãos que passam por inseguranças e dificuldades, instabilidades da sua saúde. Que eles possam ser contemplados com a Tua presença, o Teu amor e a Tua proteção. Que os Teus anjos estendam sobre eles as Tuas asas amorosas e protetoras para que possam viver em segurança. Que a Tua paz e o Teu amor estejam também com os familiares, para que estes possam ser apoio importante nesses momentos difíceis. Concede igualmente sabedoria aos médicos, para que possam conduzir com respeito a vida de cada um dos nossos irmãos. Tudo isso, a Deus, nós entregamos nas Tuas mãos, na certeza de sermos por Ti ouvidos e atendidos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.